Hebreus 13:8, muito conhecido. Vamos colocar aqui, DCM, aos Hebreus 13:8, e aí a segunda passagem que leremos, vamos ler no livro de Jó, capítulo 23, versículo 13, se o DCM tiver NVI para o versículo 13 depois, por favor. Vamos ler aos Hebreus 13:8 primeiro, depois o livro de Jó, capítulo 23 e o versículo 13. Sara Silva está aqui conosco, nós estamos orando por ti, minha filha. Deus te abençoe, abençoe a família, em nome de Jesus. Pronto? Conseguimos localizar? Aos Hebreus 13:8, muito conhecido, e depois Jó 23:16. Coloque aí, DCM. Vamos lá, toda a igreja. 1, 2, 3. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Jó 23, versículo 13. Jó 23, versículo 13. Mas, se Deus resolveu alguma coisa, quem o pode convencer a mudar de ideia? O que ele quer, isso fará. Essa não é NVI, essa é a revista atualizada. Agora NVI, Jó 23, 13. Na NVI diz assim, glória a Deus. Diz assim, mas ele é ele, na NVI, mas ele é ele, quem poderá fazer-lhe oposição? Ele faz o que quer. Diga, ele faz o que quer. Mais uma vez. Ele faz o que quer. Palavra de Deus. Senhor, fala conosco aquilo que o Senhor quer falar. Faça aqui o que o Senhor quer fazer. Toma as nossas vidas, somos teus. Tu és o grande oleiro, nós o barro nas tuas santas mãos. Pai Santo, destruído e repreendido todo o mal, confirma o teu domínio e querer. Fala a tua palavra, opere as tuas grandes obras. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Quem concorda diz? Amém. Tome assento, adorando ao Senhor. Diga, Deus faz. Deus faz. Mais uma vez. Deus faz. Pense em alguma coisa aí. Deus faz. Pensa numa necessidade sua. Pensa numa necessidade. Pensa numa enfermidade impossível de ser curada. Pense num problema impossível de ser resolvido. Pensa numa questão familiar impossível de ser curada. Pense em qualquer tipo de situação. Deus faz. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos Deus fazendo. A palavra de Deus diz que Deus criou todas as coisas. E Ele fez de maneira sobrenatural. Ele disse, bará, e veio à existência o que não existia como se já existisse, né? Bereshit bará Elohim, no princípio, o bará é criou Deus, que é criou a partir do nada, e Deus criou, porque Ele faz, Deus faz, tudo está nele e é a partir dele. Ele criou os céus e a terra, criou os luminários todos, Ele fez separação da parte seca
da parte molhada, ele foi criando. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, os seus moradores e tudo que nela há. Por que que é do Senhor? Porque ele fez a terra, ele fez seus moradores e fez tudo o que há na terra. Tudo pertence a ele, tudo vem dele, é para ele e é para a glória dele, e está sob o domínio dele. Deus faz. Você vê no capítulo 6 de Gênesis, Deus entristeceu-se de ter feito o homem, porque todo o desígnio do coração do homem era mau. Deus envia um dilúvio para destruir aquilo que ele fez, de certa forma, um dilúvio universal. Nós temos prova científica disso, e de repente toda a humanidade é aniquilada, com exceção de Noé e a sua família, e Deus fez tudo novo a partir do dilúvio, porque Deus faz. Deus queria um povo para adorá-lo, para servi-lo, vivendo as suas leis, mandamentos, estatutos, juízos, conselhos, não é? E aí Deus de repente olha para uma mulher que não podia gerar filhos, chamada Sarai, e ela era já de muita idade. O costume das mulheres já tinha passado. Deus envia um anjo, fala com Abrão, que era Abrão ainda, e aí de repente o Abrão sorri, e Deus diz: pois eu vou fazer um milagre. A sua Sara vai dar à luz, daqui 1 ano eu volto aqui, e você vai colocar o nome do filho de Sorriso, porque eu faço. E o nome dele, Isaque, que significa sorriso. Mas Deus estava fazendo um milagre na estéril, uma mulher que já não podia mais, não tinha mais o costume das mulheres, não podia gerar filhos, e Deus chamou à existência o milagre, e fez o milagre no ventre da estéril, daquela que já tinha passado a idade, aleluia. Mas Deus estava fazendo um milagre ainda maior, porque Ele queria uma nação para adorá-lo, para glorificá-lo, para bendizê-lo, para viver segundo os seus mandamentos. Então Ele chama à existência o que não existia, como se já existisse, através do ventre que não podia dar à luz, não podia dar à luz crianças, mas Ele chama, aleluia, Isaque. Depois vem Jacó, e depois vem 77, e depois vem milhões, e a nação de Israel é formada na terra, porque Deus faz. Deus é todo poderoso, e a Bíblia diz que esse Deus, em Malaquias 3, 6, 7, é imutável. Ele é o mesmo. E Deus agora nasce, eu vou usar essas expressões na linguagem de antropopatia, antropomorfismo, que é uma questão de teologia, mas só para vocês entenderem. Deus agora tem o desejo de estar no meio de nós mais uma vez. Ele esteve com Adão e Eva e passeava na virada do dia, e agora Deus queria estar no meio de nós. Então Ele faz uma virgem sem contato humano algum dar à luz ao próprio Deus. Ela dá à luz ao homem Jesus, mas Jesus nunca deixou de ser Deus. Então Deus está no ventre de Maria, sendo formado na kenosis, né, que na teologia chama, e ele está agora, vem como criança, desenvolve como criança, esteve no meio de nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de luz, cheio de verdade. Ele brilhou no meio de nós, e Deus tabernaculou conosco na pessoa de Jesus Cristo. Ele passeou no meio de nós, Ele sofreu no meio de nós, Ele operou maravilhas e milagres incontáveis no meio de nós. João diz que
se fosse escrever tudo que ele fez, não teria livros no mundo para escrever. Então ele operou maravilhas no meio de nós, mas ele veio com um propósito, além de estar conosco, sentir o que sentimos, sofrer o que sofremos e etc. Ele veio para arrancar de nós o pecado, para nos dar salvação eterna, porque Deus faz. E aí conhecemos a história. Na pessoa de Jesus, Deus continua sendo Deus agora no meio de nós. E aí Jesus é morto, crucificado, ressuscitado ao terceiro dia, palmilha 40 dias ressurreto no meio de nós, com provas científicas disso, e agora ele é assunto aos céus, está à destra do Pai, está sentado no trono, e é intercessor meu, intercessor seu, ele está diante do Pai clamando por nós, como sumo sacerdote por excelência, porque Deus, aleluia. Mas aí a Bíblia diz em Hebreus 13:8, quando Jesus já havia sido assunto aos céus, que Jesus Cristo não mudou, ele continua o mesmo ontem, o mesmo hoje, e será o mesmo eternamente. Isso quer dizer que ele está no meio de nós, operando as mesmas obras, e nos deu ainda autoridade para operar obras maiores do que aquelas, e ele disse a nós, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Aí tem gente que diz assim, mas Deus vai usar um comedor de feijão, um comedor de arroz? Problema seu em pensar isso, mas Deus faz isso, aleluia, Deus faz, ele levanta homens, ele levanta mulheres, e ele opera maravilhas no meio de nós, porque Deus faz. Salmo 33:9, na revista atualizada, diz assim, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. Salmo 111, versículo 12, na mesma versão, grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem, em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas, benigno e misericordioso é o Senhor. O nosso Deus fez e faz e fará maravilhas. E o Jó, quando ele quer exaltar a Deus, no capítulo 23, ele diz, ele faz o que quer. Ele é livre, ele é o comandante da terra. Ele provou Jó, o seu melhor homem, o predileto, de uma maneira terrível, espantosa, mas no final, ele dá vitória para Jó, porque ele faz o que quer. Esse Deus, então, resumindo, ele fez os céus e a terra, seus moradores e tudo que nela há. Ele é conhecido como Deus criador de tudo. Ele faz o invisível e o invisível. Ele é o gestor do visível e é o gestor do invisível. Ele chama sim a existência o que não existe, como se existisse já. Ele é o Deus no céu, ele é o Deus na terra. Não há outro que esteja no controle de tudo. Nele está o fim e o amém. Nele está o início de tudo, o durante de tudo e o depois de tudo. Nele está tudo. Eu estou falando do Deus existente, real, vivo e presente. Eu estou falando daquele que nos arrancou do lamaçal, que nos arrancou da prática do pecado, que nos arrancou da depressão, que nos arrancou do caminho mau, que nos tirou do charco de lodo e nos transportou para a sua maravilhosa luz.
Eu estou falando de um Deus perfeito, que é sim, é certo para nós que Ele é vivo. Talvez alguém esteja aqui e ainda duvide da existência dEle, mas eu não tenho como duvidar. Ele me tocou numa noite, Ele me libertou. Aquilo que eu amava eu passei a odiar, e aquilo que eu dizia que nunca seria, eu passei a ser um servo de Deus, um crente de Deus, um frequentador assíduo da casa de Deus. Araia. Muitos de nós aqui já fomos tocados por Ele, muitos de nós aqui já temos a presença dEle, a glória dEle, a graça dEle, a força dEle. Muitos de nós aqui já tivemos visões de anjos, visões de manifestações gloriosas. Ele já nos curou, Ele já nos tocou. Ei, muitos de nós aqui ouvimos Ele falar conosco. Eu digo que esse Deus vivo está no meio de nós, e Ele faz. Aleluia. O que Ele faz? Eu destaquei 3 coisas na inspiração que Deus me deu, mas Ele faz muitas maravilhas. Quando Jó vai falar das maravilhas dele, ele diz assim: ele faz maravilhas que não se pode contar. Por quê? Porque não tem como contar o tanto de maravilhas que esse Deus faz. Mas eu coloquei uma coisa aqui para a gente, creio que Deus quer falar conosco nessa direção. Deus faz, primeiro, Ele faz a terra parar. Irmãos, fazer a terra parar, olha aqui, ele diz lá em Josué 10, 12, né? Quando Josué faz a oração, né? Sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Aijalon. Josué orou, porque os inimigos estavam vindo, e se a noite chegasse, a derrota do exército era claro, do exército de Deus. Mas ele tinha uma promessa: nenhum dos teus inimigos te resistirá. Então ele faz uma oração ousada. Eu penso que o Josué nem tinha noção, claro, e eu tenho como provar isso, que essa razão, porque ele não sabia do que estava pedindo. Sol detém-se. Na visão dele, se o sol parasse, estava tudo resolvido. Mas cientificamente, quando ele ora para o sol se deter, ele está pedindo para a terra parar, porque a terra é que gira em torno do seu eixo. O sol é parado. Então ele estava pedindo algo muito ousado. E eu fui dar uma olhadinha, o que aconteceria se a terra parasse, se a terra parasse de girar em torno do seu eixo. Se a terra parasse de girar repentinamente, as consequências seriam catastróficas e imediatas, resultando na extinção de quase toda a vida. Tudo na superfície, pessoas, oceanos e construções, seria lançado para o leste numa velocidade de 1.600 km por hora aproximadamente, mais precisamente 1.670, gerando ventos de furacão, terremotos, tsunamis colossais e dias e noites de 6 meses. E depois disso viria o gelo de 6 meses. A catástrofe. Mas Deus faz a terra parar. Isso te anima ou desanima? O que tem a ver isso, pastor? Terra com não sei o quê. Se Ele faz isso por causa do seu povo, imagina o poder de Deus para te socorrer numa necessidade. E quando Deus para a terra, Ele não para a terra, Ele para tudo. Porque se parasse só a terra, o cataclisma. Mas Ele parou, e ainda vieram pedras do céu e atingiram o exército inimigo. E só atingiu o exército inimigo. E eles estavam em movimento. E aí há um estudo da NASA a respeito disso, na questão dos cometas que eles explodiram
há 1555 anos atrás, para que chegasse aquelas pedras naquele dia, e só atingiu o alvo contrário ao exército de Deus. É por isso que eu estou dizendo, Deus para a terra. Deus para a terra. Quando você olha sobre essa questão, irmãos, 1555 anos atrás, para naquele dia acontecer o que aconteceu, primeiro eu vejo que Deus é bom de pontaria. Segundo, eu vejo o quanto Deus já está sabendo o que vai acontecer. Porque Deus, Ele é atemporal. A história está acontecendo, a terra está girando, as coisas estão acontecendo, Ele está fora desse tempo nosso, vendo tudo. É por isso que Ele é alfa e ômega, antes de tudo e depois de tudo. Ele está assistindo tudo ao mesmo tempo. Eu não estou falando de homem, eu estou falando do Deus que tudo vê em todo tempo. Adabraçai. Por isso que quando Ele fala para Moisés, pergunta a ele em Êxodo 3,14, o que eu falo lá para o povo? Se eles perguntarem a respeito, ele diz: diga que o eu sou te enviou. Aquela palavra, o eu sou, está dizendo aquele que era, que é e que há de vir. Mas tudo isso no mesmo tempo. O tetragrama, quando você pega as letras, Yod, Vav, Re, Vav, o tetragrama, o significado daquilo é o Deus que era, o Deus que é, o Deus que será. E quando você estuda isso, está dizendo que Deus está em todo o tempo, toda hora, vendo tudo, porque Ele é Deus. Você está prestando atenção? Você consegue prestar atenção nisso? Aleluia! Ele está de fora vendo tudo, e Ele está segurando tudo e fazendo a terra parar. O que tem a ver comigo? Deixa de ser incrédulo e começa a ter fé nesse Deus de verdade. Deixa de pensar que tudo acabou e começa a olhar para o Deus que faz parar a própria terra e blinda tudo e não deixa nenhum mal acontecer. O teu Deus é o Deus do impossível. Mas eu vou chegar nesse impossível ainda. Segunda coisa, você vai entender a mensagem no final. Segunda coisa, Ele faz do homem nova criatura e ainda nascido de novo. Se tem uma coisa bruta, dura, difícil, e até muitos incrédulos não acreditam, é que Deus para a terra, parou. E aí tem a questão do computador da NASA, etc. Mas olha aqui, o mais difícil ainda é mudar o ser humano. Tanto é que muitos no meio de nós, ouvindo palavra, vendo o que Deus faz, tudo mais, nunca muda de vida. Não assume. Mas eu vi esse Deus operar maravilhas. Irabaçadai, você viu também. Ele é poderoso. Eu já ouvi testemunhos confirmados, maravilhosos, do Deus que converte, que transforma. Quando a Bíblia fala, ficarão de fora os beberrões, os efeminados, os que têm problema com prostituição, adultério, problemas com facção, divisão, dissensão, as obras da carne. 1 aos Coríntios 6, 9 e 10, aos Gálatas capítulo 5, 19 a seguir, e outras tantas passagens, Colossenses 3, etc. Essas obras da carne, quando Deus fala que quem pratica elas não será salvo, olha o que Deus está falando. Ele está dizendo assim, ó, só para você entender o que é que Deus está fazendo. Quem pratica essas coisas não será salvo, será condenado. Mas eu sou o Salvador. Eu sou o libertador. Você pratica essas coisas? Pratico. Então me busca, porque eu vim para te salvar. Eu vim para te libertar. Eu vim para te converter. A mensagem do Evangelho é:
Todos estamos condenados, mas há um Salvador. Nosso destino é a ira futura, é a condenação eterna, o inferno, onde o fogo nunca apaga, segundo a Bíblia, embora alguns teólogos estão querendo apagar o fogo do inferno, mas não apaga. Aleluia. Então Jesus diz: anuncia, vai lá e prega o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Este é o evangelho. Não é pregar o nome dessa igreja, não é pregar o nome desse pastor, não é pregar o seu nome, não é pregar a religião. Deus, na pessoa de Jesus, está dizendo: ide por todo o mundo e pregai o meu evangelho. Então, quando Deus revela os nossos pecados, erros e enganos, Ele está dizendo: então você precisa de um Salvador. Você reconhece que você precisa de um Salvador? Quem reconhece aqui que precisa de um Salvador? E Ele está dizendo: vinde a mim todos vós. Ele está dizendo: eu vim, eu sou o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Ele está dizendo: ei, para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras de Satanás. Ele está dizendo: vinde a mim, se arrependam dos vossos pecados e recebam refrigério para as vossas almas. E ainda o dom do Espírito, além de eu te salvar, te libertar, converter, palavras de Jesus Cristo pela palavra escrita. Ele está dizendo: além de eu fazer isso, eu vou te batizar com o meu Espírito, eu vou te dar a minha presença, eu vou te encher da minha presença, eu vou te levantar com a minha presença, eu vou te usar com a minha presença, eu vou te renovar com a minha presença, eu vou abrir os seus olhos espirituais com a minha presença. Sai dessa morte espiritual, receba o Salvador e receba o Espírito do Senhor. Por isso Deus faz o homem nova criatura. É um absurdo. Aquele que matava não mata mais. É por isso que o mundo que não entende fica falando aí, ó, fez coisa errada, está escondendo atrás da Bíblia. Meu irmão, quem fez coisa errada continua fazendo, a não ser que encontre um Salvador, a não ser que tenha uma experiência com o Salvador. Eu lembro de uma pessoa em Taiwan, que ele dá o testemunho dele, que ele mudou de sexo. Ele mudou de sexo e aí encontrou Jesus. E agora? Não tem jeito de reverter, pelo menos na altura do testemunho dele. E ele disse: não tem jeito de reverter o que eu fiz, mas tem jeito de eu ser eunuco até a volta de Jesus Cristo, e eu quero ficar, porque eu quero morar com Ele no céu. Fiel, Deus é libertador de verdade. Não há, escutem por favor e abram os vossos ouvidos, não há uma pessoa que o nosso Deus não tenha poder de libertar, não há uma pessoa que o nosso Deus não tenha poder de fazer nascido de novo, não há um caráter que Ele não possa mudar, não há uma personalidade que Ele não possa alterar, não há um homem mau que Ele não possa tornar bom, não há uma mulher má que Ele não possa tornar bom, não há ninguém que Ele não tenha, o nosso Deus não tenha o poder de transformar e fazer nascido de novo. Ele muda qualquer um. E aí quando você olha para a Bíblia, meu Deus, Maria de Magdala, 7 demônios, agora liberta, convertida, andando com Jesus, cheia da presença de Deus. Você olha para Zaqueu, um cobrador de impostos, um ladrão que o próprio povo judeu odiava, mas agora ele tem uma fome de Deus, ele corre para a árvore, ele sobe no sicômoro bravo, Jesus passa embaixo, e antes que ele clamasse a Jesus, Jesus olha para ele e diz: Zaqueu, desce depressa, hoje me convém pousar na tua casa. Sabe o que me revela aqui essa passagem? Que ele está em busca dos pecadores arrependidos, que ele está em busca dos que têm fome e têm sede. Zaqueu bastou ter sede e mostrar que queria, Jesus chamou ele pelo nome e ainda foi com ele para casa. Oh, glória a Deus!
Eu olho para um homem chamado Saulo de Tarso, Shaul no hebraico, que depois o nome em romano é Paulo. Ele vai, e ele é um homem que é perseguidor da igreja. Ele é um homem que agora tem carta para ir e já está pensando em até matar, embora ele só, até agora, segundo a Bíblia, até essa passagem, ele só está prendendo e fazendo mal aos crentes. Mas agora ele está com a intenção até de matar, e ele sobe com cartas de autorização. Nós, a igreja da época, por exemplo, os do caminho, que eram chamados cristãos, eles tinham medo dele, tinham pavor dele, não pensaram em pregar para ele, mas Jesus olhou para ele e fez uma leitura certa do coração dele. Esse homem está com zelo, esse homem está revoltado e cheio de ira aí, porque está pensando que esse povo novo está querendo roubar a fé legítima. Então ele é zeloso, sem conhecimento. Vou me apresentar a ele. No capítulo 9, na estrada de Damasco, Jesus se apresenta, um clarão apresenta para ele, e ele ouve uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? A repetição é porque é uma voz de urgência. Ô Saulo, Saulo, olha para cá, presta atenção. Por que você me persegue? Quem é, Senhor? Eu sou Jesus a quem persegues, aleluia. E aquele homem mau, perseguidor, com intenções tão terríveis, agora é totalmente transformado. Naquele mesmo momento, ele tem um encontro profundo, fica cego 3 dias, mas nos 3 dias que ele fica cego, ele vê o que precisava ver no mundo espiritual, aleluia. Ele é batizado no Espírito Santo, ele é batizado nas águas, e ele levanta cheio da graça, para morrer por esse Deus que ele perseguia, porque agora ele teve um encontro, e porque agora é nascido de novo, aleluia, glória a Deus. Deus faz o homem nascer de novo. No dia 17 de setembro de 93, aleluia, ele entra na vida de um beberrão, cachaceiro, piadista, que contava mais de 600 piadas sem repetir, que fazia as pessoas rodar no chão, que era cheio de coisas erradas e atitudes erradas e pecados. Mas no dia 17 de setembro, ele aponta no meio da sala de uma reunião, numa casa, ele aponta para este cachaceiro, aleluia, e muda a vida dele, transformando, tocando nele, libertando ele, arrancando as drogas dele, as piadas dele, os pecados dele, a sujeira dele, e na mesma noite ele é lavado, transformado, nascido de novo, e hoje está pregando esta palavra de salvação, porque Deus faz nascer de novo. A pergunta que muitos fazem é a pergunta de Nicodemos, um mestre, um doutor, um príncipe, não é, da lei. Ele vai encontrar com Jesus de noite em João 3, e Jesus já vai no assunto diretamente com ele, diz: Nicodemos, ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. Ele diz, aí ele já entra no assunto, diz, como pode ser isso? Isso está na alma de Nicodemos. E deixa eu te falar uma coisa, você pode não ser um príncipe da lei, um mestre, conhecedor profundo disso ou daquilo, mas isso está na alma de cada ser humano. Como pode ser isso? Ai, ninguém deu glória a Deus, eu acho que não está na alma desse povo aqui não, é dos outros que está, porque senão tinha dado glória a Deus. Como pode ser isso? Como pode alguém nascer de novo? Me conta, me explica. Eu vou te explicar com outras palavras, não que Jesus não tem as palavras certas para Nicodemos, mas para a geração de hoje, que não acredita mais que Deus vai nascer de novo. A maioria da geração de hoje continua nos mesmos pecados. Muitos voltaram para os seus pecados, para as suas velhas práticas.
Muitos estão no culto aqui, nem presta atenção no culto, nem presta atenção, está aqui para passear porque hoje é domingo. Deixa eu te falar uma coisa, nascer de novo não é para presbítero, não é para evangelista, não é para pastor, não é para filho de mamãe, nem filho de papai. Nascer de novo não é para quem lê a Bíblia, nascer de novo não é para quem conhece a Bíblia, sabe a teologia. Nascer de novo é para quem tem sede de Deus primeiro. Quem tem sede de Deus, tenha sede porque a alma está falando. Porque tem gente que a alma não fala mais, é a carne que fala. A alma cobra, mas a carne manda. A alma diz, isso está errado, mas a carne leva para as 3 amantes, as 4 amantes, para as drogas, para a carreira de cocaína, para dar um tapa no brau, como dizia na minha época, para pegar o pau podre, como dizia na época. A carne fala mais alto, para a cachaça, para o crack. A alma está clamando, a alma está dizendo, eu preciso de Deus, eu preciso da divindade santa. Mas a carne está mandando xingar, a carne está mandando trair, a carne está mandando mentir, a carne está no comando, e essas pessoas são difíceis. Mas tem gente que já está enojado de tanto pecado. Tem gente que já chegou numa altura que diz, não é para mim, e a alma começa a falar mais alto. Por isso que o salmista, no Salmo 42, diz, a minha alma tem sede de Deus. A carne tem sede do pecado, mas a alma tem sede de Deus. E ele faz uma pergunta, quando é que eu me apresentarei diante a face dele? A alma tem pressa, a alma quer encontrar Deus ontem, a alma precisa de Deus ontem. A alma está desesperadamente em busca de Deus. Toda a alma humana, todos os ateus e atoas estão em busca de Deus. É por isso que o grande psicólogo de todas as épocas, o maior vendedor de livros hoje é Augusto Cury, aleluia. Ele, um ateu, começou a estudar a mente de Cristo, o sentimento de Cristo, a gestão de Cristo, e tem um encontro com Jesus Cristo. Como que um ateu vai ter encontro com aquele que ele não cria? Se estava estudando algo que não tem nada a ver com fé, é que a alma dele tem sede de Deus. É por isso que a maioria das pessoas que começam a estudar a Bíblia tem um encontro com o autor da Bíblia, tem um encontro com Deus. Mas eu não sei se você faz parte dos 6 filhos legítimos, ou se você é o 7º, o adotivo. Eu só sei que os verdadeiros têm fome de Deus e já encontraram com Deus. E de repente o ateu Augusto Cury tem um encontro e ele é transformado. E ele põe a cara e defende abertamente a existência desse Salvador. A sua alma não está com fome de bola. A sua alma não está com fome de costura. Estou olhando para pessoas aqui, olhando o que eles fazem. A sua alma não está com fome de pão. A sua alma não está com fome de posto de combustível. A sua alma não está com fome de caminhão. A alma não tem fome disso. Sua alma está com fome de Deus. A sua alma está com fome de Deus, está com sede de Deus, está com vontade de ter Deus. Ela está desesperada, dizendo, Deus vem para mim agora. Deus é tão bom, tão misericordioso e tão amoroso e tão maravilhoso, que Ele deu a nós essa fome, Ele colocou em nós essa fome, essa sede, porque Ele é o maior interessado em te dar a presença dEle, a salvação dEle, a libertação dEle, a mudança que Ele tem para cada um de nós. É por isso que o Rubens,
passou aqui na porta desviado, bêbado, e passava e olhava, e alguma coisa falava: vem para cá. Quando era no templo de lá, né? Vem para cá. E passava de novo bêbado: vem para cá. Passava bêbado: um dia eu vou entrar nessa igreja. Passava bêbado: será que eu vou? Está lá, obreiro do Senhor, lavado, remido, convertido e transformado. Rabá Sadaia, porque o Senhor tem já o prazer de atrair. Agora a pergunta é: você está com sede da alma falando mais alto, ou a fome da carne está falando mais alto? Jesus se colocou em João 7, no último dia da festa, 37, 36, 37, ele diz assim: quem tem sede, vem a mim e beba. Não é você ir a um lugar, não é ir a uma liderança, ainda que os salvos vão à casa de Deus, ainda que tenhamos líderes, pastores e etc. Mas ele está dizendo: venha a mim e beba. Por que tem gente na igreja que não é convertido? Porque não vai a Deus, porque não quer. Cadê o Daniel que não quer ser abençoado, ter a bênção? Ele não quer ser abençoado, ele quer ser abençoado, ele não quer ser uma bênção. Deus te chamou para ser uma bênção. Tem gente que entra na igreja, e nós vamos chegar aqui no outro ponto daqui na frente, que entra com outros propósitos. Igreja não é para você rever pessoas. Igreja não é para você ficar no WhatsApp na hora do culto. Igreja não é para ficar batendo papo com a mamãe, com o papai, com o titio, com o marido na hora do culto. Igreja é para você entrar para ter um encontro com Deus. Escute isso. Você pode até não gostar do que eu estou falando, mas eu sei que eu estou falando a verdade. Se você vier na igreja para encontrar com Deus na igreja, concentre-se nisso, pense nisso, se volte para isso, verdadeiramente você terá um encontro com Deus. Se não, você vem aqui para dormir, você vem aqui para bater papo, você vem aqui para outra coisa. Mas os que vêm na igreja para ter um encontro com Deus da casa, eles não saem sem esse encontro, porque é o prazer dele dar esse encontro a todos nós. Ele veio para isto. Por isso a palavra de Deus diz, segundo aos Coríntios 5:17, quem está em Cristo? Quem está em Cristo? Fala igual crente ungido, só os salvos. Então, os que não são salvos não fala não, só os salvos. Quem está em Cristo? Primeira coisa, se está mesmo, é nova criatura. Mas é quem está em Cristo, não é quem está na igreja. É quem está em Cristo. Ama Ele, guarda os mandamentos dEle, luta todo dia para agradar a Ele. Tem medo de escandalizar o nome dEle, tem medo de entristecer a Ele, porque decidiu na alma: eu quero viver para a glória dEle. Quem está em Cristo, nova criatura é. E aí, por ser nova criatura, as coisas velhas, todas, se passaram. Porque não tem como. Cristo é uma pessoa. Fica aqui, Johnny, por favor, virado para mim aqui. Cristo é uma pessoa. A palavra que diz estar em Cristo é como se eu entrasse dentro dele. Está entendendo ou não? Entrou dentro de Cristo. Não tem nada errado em Cristo. Não tem nada sujo em Cristo. Não tem nada que desabone em Cristo. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, então tudo se fez novo. Então nele sou mais que vencedor. Estar nele é estar na vitória dele. Estar nele é estar na salvação dele.
Estar nele é ser verdadeiramente corpo de Cristo. Estar nele é estar cheio dele, com ele, para ele. Aleluia. Glória a Deus. Por isso, esse Jesus muda pessoas tão difíceis. Por isso esse Jesus converte pessoas tão difíceis. Porque ele é poderoso. Deus faz o homem nova criatura. E por fim, tudo isso que nós falamos aqui acontece porque ele faz o impossível. Pergunta que não quer calar: você crê no Deus verdadeiro? Porque se é o Deus verdadeiro, ele é o único que é o Deus dos impossíveis. Dá para melhorar o semblante aí ou está triste demais para adorar esse Deus com alegria? Senhor Jesus, não me deixe esquecer que eu sou feliz. O Deus do impossível, se é que eu creio nele e tenho ele, quando o problema chega, a reação é outra. Não é uma reação de deixar a casa de Deus, de mudar de igreja porque isso ou aquilo. Não é uma reação de revoltar com Deus. Se você tem esse Deus e crê nele, a sua reação será correr para ele, mergulhar mais na presença dele, entrar mais profundamente para a presença dele. Porque se eu creio no Deus dos impossíveis, e se eu creio, eu sei que o resultado está nele. Não é no novo médico, ainda que eu procure médicos. Não é no novo advogado, ainda que eu procure advogados. Não é na misericórdia do marido ou da esposa, ainda que eu tente um diálogo. Se eu creio no Deus do impossível, minha resposta está nele. Antes de tudo está nele. Por isso que Josafá olhou para 2,5 nações, levantando contra ele, ele não conseguiria vencer uma nação. E ele vê o impossível diante dele. Segundo Crônicas 20, diz que ele fita os olhos em Deus e vai buscar socorro em Deus em jejum e oração. E a vitória aconteceu para ele. É por isso que Gideão, depois das tantas provas que Deus deu a ele, que estava com ele, pôde acreditar e ir à guerra com 301, ele mais 300, e vencer milhares, que no final das contas tudo dá 120 mil. E ele crê numa estratégia louca, no meio da escuridão, 300 cântaros, 300 tochas. Mas era o Deus do impossível que estava dizendo. Quando a gente crê no Deus do impossível, a gente passa a obedecer o caminho do milagre. O Deus do impossível chega para Josué e diz: eu vou destruir essas muralhas de Jericó. Não, Senhor, não sabes que elas são indestrutíveis, elas não caem, elas são absolutamente indestrutíveis. E Deus diz: dá 7 voltas, dá um grito e vai cair. Só crê nisso quem crê no Deus dos impossíveis. Ele, um general estrategista de guerra, de batalha, obedece uma coisa absurda, mas sabe que quem está falando é o Deus da vitória. Sabe qual é o nosso problema? É não obedecer às estratégias de Deus. O que Deus fala para nós, caminhos de vitória, a gente vai esquecendo. Sabe onde está a sua vitória, a minha vitória? Na oração de joelhos na presença dele, jejuns e consagrações, fidelidade. Entra nesse caminho e tu contemplarás o Deus dos impossíveis. Não, pastor, eu não creio assim. Problema seu. Esse é o caminho da Bíblia.
Ele é o Deus dos impossíveis. Por isso que Lucas 18, 27 diz: o que é impossível aos homens, o que é impossível aos homens, diga isso para o seu vizinho, vai, diga para ele. Se fosse eu com vontade de vitória, crendo que a palavra é para mim, eu dizia assim: aleluia, o que é impossível aos homens, ao meu e ao seu Deus é possível. E Ele é o Deus que só de eu falar esta palavra pode operar o impossível na hora. Lembro a vocês o que eu já falei aqui algumas vezes. Chegou um jovem lá para que eu orasse por ele, o Flávio, que morava em Goiatuba. Num dia de um congresso de jovens, ele chegou: olha para minha coluna que eu não consigo e tal e tal. E eu falei assim: você crê? Ele disse: se eu não cresce, não estava aqui para você orar. Eu disse: sem educação, só responde: você crê? Ele disse: creio. Eu disse: então, abaixa aí, você está curado. Ele: o quê? Você não crê? Creio. Abaixa aí, você está curado. Como? Abaixa, você está curado. Você não crê? Creio. Então abaixa, está curado. Ele fez: tem mais nada, estou curado. Foi o Lindomar? Não, foi o Deus que ele crê. Se a fé é legítima, o milagre está disponível. Rabai, é isso que o diabo não quer que você entenda. Sua fé é legítima. Alguns dão glória a Deus, porque a fé é legítima. Eu creio, eu tomo posse, eu quero. É essa a questão. Lucas 1,37, o anjo diz a Maria, né? Não há impossíveis para Deus. Arai ganança daia. Eu estou aqui nesta noite para dizer: Deus faz. É impossível andar sobre as águas, mas ele andou e ainda chamou um discípulo para andar com ele. Aleluia. É impossível você falar com o mar: aquieta-te, mas ele falou e o mar se aquietou. É impossível rocha dar água assim só de você conversar. Moisés ordenou a rocha segundo a ordem de Deus, e a rocha jorrou água para 2 milhões de pessoas. É impossível 5 pães e 2 peixinhos alimentarem só de homens 5.000, fora mulheres e crianças. Então aproximadamente de 12 a 15 mil pessoas. É impossível 5 pães e 2 peixinhos, mas ele deu graças. Eucaristós, levantou e deu graças, alimentou todo mundo e sobrou 12 cestos cheios de pães. Eu estou pregando que Deus faz, e esse Deus está no meio de nós, e esse Deus é misericordioso, é amoroso e quer fazer no meio de nós obras extraordinárias. Mas é aqui que eu quero chegar também nesta noite. Eu sonhei pregando esta palavra desta noite. Aleluia. Anteontem, 2, 3 dias atrás, e eu sabia que eu tinha que ministrar. É o que a minha inspiração veio, a inspiração que veio ao meu coração ministrar nessa noite. Eu estava pregando no sonho. Deus faz. Deus não mudou, Ele faz. Ele faz milagres, Ele faz maravilhas. Ele fez os céus e a terra. E eu estava pregando. E eu cheio de fé e sabendo que Ele é poderoso para fazer e faz. No sonho. E eu sei disso. Só que quando eu olhei, tinha uns ratinhos pequenos no meio da igreja, passando para lá e para cá. E eu vi pessoas que estão no meio de nós, olhando para os ratinhos, igual você olhou de lado assim, você estava no sonho. Olhando para os ratinhos, e Deus dizendo: eu quero fazer milagres.
mas a atenção estava para os ratinhos. E Deus querendo fazer milagres, mas a atenção não estava mais, então a fé não estava mais. E o que é que Deus falou? O problema não é Deus fazer, porque Ele faz. O problema são os ratinhos no meio de nós. Enquanto a pregação está sendo ministrada, a atenção está para a pessoa que está ao lado, ratinhos. Enquanto a pregação está sendo ministrada, na cabeça está dizendo: esse homem está doido de pregar desse jeito, o que é que eu vim fazer aqui? Enquanto está pregando uma palavra que Deus opera, e Ele opera mesmo, está olhando no WhatsApp, está dizendo: por que meu pai trouxe eu nessa igreja? Deus faz, e o problema é os ratinhos. Rato é devorador, tem um punhado de devorador no meio da igreja, devorando a fé, devorando o milagre que poderia acontecer. Deus cura ou não cura no meio de nós? Deus liberta ou não liberta no meio de nós? Deus muda ou não muda vidas no meio de nós? Deus responde ou não responde no meio de nós? Mas a preocupação é com outras coisas. Para onde eu vou, o que eu farei, Nesta noite, em nome de Jesus, tira a sua atenção dos ratinhos e olha para a palavra que está sendo pregada, porque Deus faz. Ele pode mudar a sua vida nesta noite, neste exato momento. Ele pode mudar o seu casamento. Tem um casal que entrou aqui que está brigando mais que não sei o que. A coisa está difícil. Você só vem no dia de domingo, mas Deus tem poder para curar o casamento. Ele vê tudo. Ele está nessa casa da bagunça vendo. Ele não está morando mais por causa da bagunça, mas Ele está vendo. E nesta noite Ele está dizendo pela palavra: eu faço libertação, eu curo o casamento, eu restauro relacionamentos. Deus pode mudar sua vida nessa noite. Você pode sair daqui com uma nova história nesta noite. Não é por causa do pregador, é porque Ele faz, Deus faz. Você está na casa do Deus Todo-Poderoso. Os olhos dele nunca se fecham, a mão dele nunca encolhe, o amor dele nunca acaba, o poder dele enche a terra e o céu. Fique sobre os pés, Kedai. Deus fez ontem, Deus está fazendo hoje, Deus fará eternamente. Ele é um Deus todo-poderoso e Ele não mudou. Pra cá e sai. Então eu tenho uma pergunta para nós. Quando chega esse momento aqui, dá vontade de ir no banheiro e os ratinhos vai tirando. Dá vontade de ir embora logo e os ratinhos vai tirando. Mas Deus faz. E as pessoas que estão buscando a Deus sempre estão usando aquele cantinho contando o testemunho. Porque Deus não para de fazer. E Ele faz qualquer tipo de milagre, porque Ele faz o que quer. Ele faz o que quer. Ele manda em tudo e todos. Ele é Deus, não obedece ninguém. Ele sabe o que quer e faz o que quer. Então eu tenho outra pergunta. Como que você vai sair daqui nessa noite? Salvo ou condenado? Doente ou curado? Depressivo ou sarado na alma? Como que esse casal vai sair daqui nessa noite? Não estou falando de alguém que já conversou comigo a respeito disso. Estou falando de um outro casal aí que Deus está mostrando. Vocês vão sair daqui restaurados ou vai continuar a mesma miscelânea?
você está mais perto de Deus do que você imagina. Vai sair daqui com o ministério morto, sempre dando alguma desculpa, ou vai levantar de verdade? Nós estamos muito mais perto do Deus Todo-Poderoso que possamos imaginar. Nós estamos muito mais perto dos impossíveis do que possamos imaginar. O problema é, você vai dar ouvidos à voz do Espírito Santo ou vai voltar seus olhos para os ratos? Quero chamar aqui à frente somente os que creem que Deus faz e quer voltar para casa com uma operação desse Deus maravilhoso na sua vida. Sai do seu lugar e venha para nós orarmos. Você que está pela internet, se puder e quiser, pode se dobrar diante dele, orar a ele, clamar a ele, porque Deus faz. E não é, você não está sendo chamado aqui à frente para crer que Deus faz. Não, porque você crê que Ele faz. Você está aqui porque crê, você sabe disso. Você está sendo chamado se você vai ter atitude ao Deus que faz. Porque o problema, Deus não mudou, ou mudou? Alguma vez alguém aqui pensa que Deus mudou? Porque se você pensa, vai ler a Bíblia de novo, porque Ele não muda. Chega mais à frente, por gentileza. Ele não muda. Então Ele faz. E Ele é misericordioso? Ou não é? Ele tem amor? O amor dele esfria? O amor de muitos esfriará nesses dias, mas o amor dele não esfria. A misericórdia dele não esfria. Tem gente no meio de nós que vai ser uma prostituta lá no mundo, se não tomar uma decisão com Deus. E não é que Deus vai fazê-la prostituta, é que o caminho dela é esse, de escolhas dela. Mas o amor de Deus continua estendendo as mãos e dizendo: eu faço nova criatura, eu faço nova história, eu faço casamentos acertados, eu faço tudo novo. Se eu fosse você, tinha dado glória a Deus, porque eu estou pregando uma verdade. Então cuidado, você que não está tomando decisões, não precisa vir para essa igreja, pode ir para outra, mas tenha compromisso com Deus e se livra desse mundo mal. Então, feche os seus olhos. Chega de imprudências. Tudo que foi ministrado nesta noite é por causa de você. Vou repetir. Tudo que foi ministrado nesta noite é por causa de você. Por causa de um Deus que quer fazer diferença na sua vida. Por causa de um Deus que quer fazer diferença na sua história. Mas há interesse em você? Ou os ratinhos te chamam a atenção? Com um olhar diferente tirou a sua fé, porque o fulano não soube se comportar. Que tandácia. Se o meu povo me ouvisse, diz o Senhor. Clamantarai. Quantas histórias eu escrevi para pessoas que aqui estão, teriam um lar, cantinho do céu, teriam a minha aprovação na sua profissão, viveriam sem as angústias e as ansiedades que estão vivendo. Se o meu povo desse crédito às pregações que eu tenho falado, diz o Senhor, eu de pronto resolveria problemas
que estão conduzindo os passos de muitos à perdição. Eu de pronto libertaria, eu de pronto mudaria. Mas nesta noite eu abro portas novas, de oportunidades novas. Porque eu sou o Deus que faz. Não tomai esta mensagem como dura palavra, porque é o amor do vosso Deus, dizendo: eu quero fazer tudo novo. Pastor, o que eu faço? Com os olhos fechados, mostra se tem sede aí, mostra se tem fome. Para de disfarçar a vinda na frente, isso aí não funciona. É um coração quebrantado que conquista nova história. Davi no Salmo 51 confessa o pecado, diz que Deus é justo, mas ele se lança num arrependimento e quebranta o seu coração e chora na presença de Deus, dizendo: não retire de mim o teu espírito. Ele não pede nada, ele só pede uma coisa: o teu espírito. Não retira de mim. Ele só pede uma coisa: a tua presença, eu preciso dela. Pelo amor de Deus, faça alguma coisa urgente, você precisa, está seco, está necessitado. Se é para Deus, é quebrantamento. Se é para Deus, é arrependimento. Se é para Deus, é um coração derramado. Tinha uma viúva de Naim, fecha os olhos. Ela veio chorando, 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 chorando. O marido já havia sido morto. Agora o filho único está morto. E ela vem chorando, chorando, chorando. O impossível estava diante dela, porque ela não tinha recurso, ela não tinha saída, ela não tinha marido, ela não tinha filho, ela não tinha nada. Mas ela tinha algo que poderia mudar a história dela. O que é, pastor? Lágrimas. Porque há momento na nossa vida que só restam as lágrimas. E a alma dela começa a chorar. E o choro dela começa a ser derramado. Quando Jesus vê esse choro, essas lágrimas, ele vai em direção à multidão da morte. Uma multidão que tinha um impossível. E ele vai, ele vai, ele vai. A primeira palavra de Jesus para aquela viúva e mãe que tinha um filho morto, único: não chores, mulher. Lágrimas de alguém que sofre incomoda Jesus. Lágrima de exaltado não incomoda. Lágrima de crocodilo não incomoda. Esse negócio de ficar disfarçando não incomoda. Esse negócio de dizer: estou aqui, olha para mim, vê se o senhor faz alguma coisa, não incomoda. Tem que ter lágrimas que saem da alma. Aleluia. Marta não chora. Jesus não fala de milagres.
Maria chora. Jesus pergunta: onde o puseste? Salmo 56, 8. Contaste os meus passos em tempos de perseguição. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas escritas no teu livro? Chega de meio termo, chega de mornidão, chega de eu vou na igreja e penso que sou salvo. É necessário um encontro verdadeiro. A igreja dos salvos é adoradora. A igreja dos salvos, ainda que esteja triste, é alegre. Fale com Deus, Ele está esperando. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só, e o que vivem sobre mim não podem se frustrar. Não, não, venha em meu favor e cumpra em mim o teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. A tua destra me sustenta e me faz prevalecer. Levanta as duas mãos, olhos Deus fechados. do impossível. As duas mãos como quem quer receber. Uramandai Ganassai. Olhos fechados, por favor. Ramansadaya. Porque Deus faz. Eu acho que você já entendeu. As duas mãos como quem vai receber ou quer receber. Porque Deus faz. Fale com Ele agora, porque Ele faz. Disse vasurika vitaku Shebraim paseda Kurabase vangaim hashenakaim Kudeba simha. Porque Deus faz. Fale com Ele, chamar. Porque a porta está aberta para fazer. A porta está aberta para acontecer. Shadab yada sadai. Ureba simhadai. Urabasunde bahasai. Urabase dakai. Fale com Ele, Shadasya. Com o coração quebrantado, contrito. Como filha, como filho. Ele é o Deus dos milagres e não mudou. Duas mãos aos céus, olhos fechados. Ninguém ora agora para ninguém, por favor. Rabassai Ganasya. Ramainda Sedaya. Eu quero te dizer que Deus quer fazer e Ele faz. Só que Ele não faz na vida de interesseiros. Diramansadai. É na vida de quebrantados. É na vida dos que perdoam. É na vida dos que dizem: Senhor, tem misericórdia de mim. Não é na vida dos revoltados, é na vida dos entregues, dos rendidos. Eu digo como profeta nesta noite, eu não sou de usar esses termos sempre. Deus faz. E esta palavra você deve recebê-la como que Deus quer fazer agora na sua vida. Raibre Shavaragai Urabasai. Deus faz. Deus faz. Kurasedai Gonambradai. Com os olhos fechados, eu vou fazer uma pergunta.
Deus faz então o que Ele fez na sua vida nesta noite. Karamassai, Iramassai. Eu creio que você está entendendo isso. Romassai. Deus faz. A porta está aberta, Ele quer. Então a pergunta é: o que Ele fez então na sua vida? Imassai, Origamassai, Orikamassai. O que Ele acabou de fazer? O que Ele acabou de fazer? Shurabasiri Okandarabai. O que Ele acabou de fazer? Urakamasurakai, Urakandaragasai. Eu nunca te esqueci. Eu tenho a minha história para você. A sua não funcionou, mas a minha funciona. E se nesta noite tu assume a minha história, você vai ver que perdeu tempo, mas que vai ganhar a partir de hoje. Eu te visito, arranco a angústia, tiro o peso, ai sucumai, e te dou presença de paz. A escolha está em ti. Shiva surakasudai, todemahadavasu gedamasu, urakamashe kadaim hadasamaya, uramansera kamasura kamandaragai. Põe a mão na cabeça desse senhor aí, por favor. Karabasura cai. Alamassai. O Senhor conhece o coração dele. Como está, Senhor? Traga paz, traga saúde, traga força para ele. O Senhor não vai resolver tudo nesta noite, mas há um escape nesta noite para o teu filho. Fortalece ele, porque o Senhor viu tudo. Traga a bênção, traga a graça sobre ele. Receba a paz e a bênção, em nome de Jesus. Uraman Sodai. O que é que você está levando? Com os olhos fechados, o que é que você está levando? Porque Deus faz. Derabasu de manai, Urabai conte basuya, Urabasai gonoviasai. Agora abraça com o que você recebeu, assim no corpo, como se você está abraçando o que recebeu. Lembra que você é feliz? Lembra que você tem o Deus dos impossíveis? Lembra que Ele não mudou? Lembra que a graça dele está sobre nós? Enquanto você de olhos fechados abraça o que ele fez, seja renovado no Espírito Santo, seja batizado no Espírito Santo, seja agraciada pelo renovo espiritual agora, pela força desse Deus. Receba em nome de Jesus. Seja curado agora em toda enfermidade, seja sarado agora de toda enfermidade. Receba alegria e força na alma, receba vitória, receba a bênção, receba, porque Deus faz.